Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo e é isso mesmo. Quer ganhar aí 800 euros por semana como motorista de pesados aqui na Europa? É isso mesmo. Eu vou falar para vocês qual é o país, qual é a região que ganha esses valores, né? E inclusive eu até já fui lá pessoalmente nesse país, fiquei bastante tentado. Mas é isso mesmo, então eu vou dar os detalhes, tudo certinho, o que preciso, o que não preciso. Tem alguns detalhes que é importante você saber aí, né, para poder concorrer a essas vagas. Vou também falar o local que você encontra essas vagas, né, qual é o site, para poder aí concorrer a essas vagas como motorista de pesados, tanto de mercadorias quanto de passageiros. Inclusive, quando eu fui lá, um tempo atrás, o motorista de passageiros ganhava mais que motorista de pesados. Inclusive, para essa vaga, é para motorista de pesados, mas também há para motorista aí de mercadoria. Estou arrumando algumas coisas aqui no carro hoje, por isso que eu não estou lá fora. Está chovendo também, está bastante neblina. Então, eu estou arrumando algumas coisas aqui no carro, deixando arrumadinho. E é isso. Então, eu vou falar lá dentro do carro, que senão fica muito eco aqui dentro e pode atrapalhar aí. Bom, mas você que não é inscrito no canal, te convido aí a se inscrever no canal, deixar aquele like, comente, compartilhe, fala da onde você está vendo esse vídeo. Se você gostou dessa indicação, né, que eu vou falando aí algumas vagas, algumas regiões, e sim, dá para ganhar 800 euros por semana nesse país, nessa região, para motorista de pesados de mercadorias. E também há para motoristas, inclusive é um pouco mais, 15 euros a mais, 815 euros para motorista de passageiros. Então, fique atento aí que eu vou falar para vocês, tá bom? Bom, mas antes disso, eu vou falar para vocês o que precisa nesse caso para concorrer a essas vagas. Para concorrer a essas vagas, precisa aí de ter a cidadania europeia. Não adianta ter título de residência, também não adianta contrato de trabalho, que eles não dão contrato de trabalho se você tem apenas o título de residência de outro país. Então você tem que ter a cidadania para poder concorrer a essas vagas. E tem que estar no país, né, óbvio, para poder concorrer a essas vagas, com toda a documentação certinha e tudo mais, tá? Então, como eu disse, não adianta ter título de residência de outro país. Você tem que ter ou título de residência desse país ou a cidadania para concorrer a essas vagas. E tem toda a documentação, né, que é o CPF deles, da Segurança Social, tudo que eles pedem desse país, tá bom? Bom, pessoal, e esse país, que país é esse que ganha 800 euros por semana, né, aqui na União Europeia? É a Irlanda, pessoal, é a Irlanda. Mais precisamente na região de Limerick, ali próximo abaixo ali da região da Irlanda, né? E o trabalho desse local, como é que você vai achar essas vagas? Em média, tá? Em média, nessa região ganha-se aí 800 euros por semana. O trabalho é de segunda a sexta, das 5 da manhã às 2 da tarde, e aí você faz aquela pausa normal para quem é motorista, né, de 45 minutos, ou enfim, as pausas que tem que fazer, tudo certinho, e são 800 euros líquidos na sua conta que caem por semana. Eu já fui lá pessoalmente na Irlanda. Ixi, deixa eu ir aqui fora, porque apagou a luz. Mas como eu havia dito, né? Tem que acender a luz aqui. Eu já fui na Irlanda há algum tempo atrás e lá havia, por exemplo, vagas para motoristas, sempre houve de pesados, e também para motoristas de passageiros. Inclusive eles colocam lá, no próprios ônibus deles, né, no bus, colocam lá, venha trabalhar conosco, 815 euros líquidos por semana e tudo mais. Só que aí, eu quando fui lá, eu fiquei bem tentado a trabalhar. Eu falei, poxa, eu vou fazer o curso de motorista de passageiros, eu vou trabalhar lá.
Lá são 2 folgas na semana também, falando sobre, mais especificamente, essa vaga de motorista de pesados. Lá são 2 folgas na semana, né? Então, por exemplo, você pode trabalhar aí domingo, mas você folga, por exemplo, segunda e quinta, né? E lá, por exemplo, você também, depois de um tempo, você pode escolher a linha que você quer fazer, né? A rota que você quer fazer lá, caso há, né, essa possibilidade, depois de algum tempo. Eu fiquei bem tentado mesmo a fazer o curso aqui em Portugal de motorista de passageiros e depois ir lá para a Irlanda para trabalhar nessa área. Eu fiquei bem tentado, mas o que acontece? Lá pode haver uma certa dificuldade. O quê? O inglês lá é bom ter pelo menos um intermediário, tá? Então, se você tem um intermediário pro avançado, já ajuda bastante, já dá para trabalhar como tanto motorista de pesados, de mercadorias, quanto de passageiros. Então, você consegue trabalhar mesmo tendo aí o inglês intermediário para cima. Por quê? E há alguns detalhes, porque o que eu fiz? Eu entrei em contato com eles, eu mandei um e-mail para eles, para o pessoal de motorista de passageiros, não mandei para o de pesados, eu mandei para o de passageiros, perguntando como é que é o processo e tudo mais. Então eles me responderam, gentilmente me responderam, falando, olha, você vai fazer o seguinte, você vai entrar nesse site, você vai selecionar lá as cartas que você tem, e aí você vai fazer essa troca. Por quê? Tem empresas que pedem essa troca e tem empresas que não. Nesse caso de motorista de passageiros, eles pedem a troca, tem que ter a carta irlandesa. E aí você faz essa troca e tudo mais. Só que há um detalhe, tá, pessoal? Isso também vale, isso que eu tô te falando, vale de empresa para empresa. Como eu fiz as cartas pesadas aqui em Portugal, então ela não tem um detalhe de um código chamado um código 70 na carta. Porque tem países que não aceitam a troca direta de outros países. Por exemplo, se eu tivesse feito a minha carta de condução de pesados no Brasil, olha aí, de novo, para a luz, lá vai eu acender de novo. Vamos lá, isso. O que acontece? Então, vamos continuando aqui. Opa. Se eu tivesse feito as cartas no Brasil e fez a troca direto aqui em Portugal, ela viria com o código 70 na frente. E, por exemplo, há países que não aceitam fazer essa troca. Você teria que fazer a carta no país que você está trabalhando. Por exemplo, se a Alemanha, por exemplo, não aceita. Outros países, mesmo sendo da União Europeia, aceitam. Espanha, por exemplo, se eu fosse, vamos dizer, para a Itália trabalhar, eu tendo carta portuguesa, aceita normal, depois eu vou troca. Só que nesse caso, como tem o código 70, para quem faz direto, né, no caso não foi o meu, eles não aceitam. Então você tem que fazer uma prova novamente, fazer em alemão, por exemplo, se for o país, ou se for a Irlanda, fazer em inglês, para aí depois ter a troca de carta. Há alguns processos para ser feito com relação a esse trâmite aí, tá? Então tem empresas que aceitam carta da União Europeia, tem outros que não. De qualquer forma, você vai ter que fazer a troca, né? Porque você reside lá, então o ideal é você já fazer essa troca para estar tudo certinho. Se fosse o meu caso, eles aceitariam a troca, porque como eu fiz em Portugal, faz parte da União Europeia, eles aceitam fazer essa troca de cartas de C, D e C mais E. A B, depois eu teria que fazer, porque como a B eu fiz no Brasil e eu já tinha B, só que aí consegue-se fazer dependendo em português e faz uma prova prática, então consegue-se fazer essa troca sem problema nenhum. O importante é a C, a D e a C mais E para poder trabalhar. Mas há empresas que aceitam e há empresas que não aceitam. Então eu ia fazer essa troca, porque eles inclusive me deram o link e tudo mais para fazer. O ideal é fazer o quê? Aí é aquela informação que eu vou passar para vocês, importante. Qual é o site que eu entrei no site, fui lá, mandei informações que eu vi, eu gostaria de concorrer à vaga e tal, quais são as informações e tudo mais. É o site Indeed.
No caso, ela existe em vários países, Portugal, Espanha, e é o site que eu sempre falo para vocês, por exemplo, se você está na Espanha, se você está na Itália, se você está aqui em Portugal, o site chama Indeed. Aí, por exemplo, se for Portugal é .pt, se for Itália é .it, se for Espanha é .es, e a Irlanda eu acho que é IR ou é IRL, alguma coisa assim, eu não me engano. Mas se você colocar no Google Indeed Irlanda, ele já vai abrir para você lá a primeira opção, tá? E aí foi isso que eu fiz, eu achei a empresa que faz tá concorrendo às vagas, inclusive eles dão todo o direito, plano de saúde, auxílio para filhos entrar em creche e vários outros benefícios. Tem tudo descrito nas vagas quando eles colocam lá. Inclusive, novamente, o site para fazer a troca e o link, né, que você vai, quando chegar lá, for fazer essa troca, tá? Então, eu acho que são essas informações. E eu fiquei bem tentado da última vez que eu fui lá na Irlanda, né? Fomos visitar uns amigos, passamos um dia lá. E eu vi realmente lá as placas e tudo mais. E nesse caso eu recebi essa informação. Se há motorista aí de pesados para a região de Limerick, então você vai entrar lá no site da Indeed, pode procurar a região de Limerick, mas também há várias outras regiões, né? Para poder trabalhar com motorista de pesados. Só que aí eu vou te falar, lá é mão inglesa, tá? Então é do outro lado, inclusive as vias e tudo mais. E então você tem que trabalhar às vezes a cabeça também para poder conduzir do outro lado. É uma coisa difícil, talvez de início, depois você se adapta, mas para quem sempre dirigiu a mão normal, que é padrão, né, e não é mão inglesa, de início é bem complicadinho. Mas depois sua cabeça, que é a sua mente, ela se adapta e aí você consegue conduzir normalmente. Mas é um desafio. Se você quer aí ganhar 815 euros por semana, né, que daí dá 8 vezes 3, né, ou 8 vezes 4, aí já é um bom salário, né, já é mais de 3 mil euros aí, quase por mês. Então, mesmo os aluguéis lá na Irlanda sendo mais caros, por volta aí de 1.200, 1.000, energia é um pouco alta, seguro de carro é um pouco mais alto, então, mas depois, com o tempo, você vai economizando e vai relativamente ganhando bem desses salários, porque a média de salário mínimo lá, para quem, por exemplo, for trabalhar em fábrica lá, é entre 1.600 e 1.800 euros. E para quem trabalha aí nesses setores de motoristas, é mais ou menos esse salário aí acima de 3 mil euros aí, né? 800 euros para cima aí, líquido aí na sua conta. Então é líquido mesmo, é isso que cai na tua conta, 800 euros por semana. E é isso. E aí esse é o passo a passo. Se você quiser, tem a cidadania, não vale o título de residência de outro país. Se, por exemplo, a sua esposa for cidadã europeia, aí você pode ir para lá, depois você faz o reagrupamento, tem os requisitos, tem o CPF, né, o NIF do país, também da Segurança Social, tire toda a documentação, número da Irlanda e concorre às vagas. Então, se você já tem a carta, por exemplo, aqui em Portugal ou outro país, se você fez, né, seja em Portugal, Espanha, Itália, enfim, aí já é um grande adianto, porque senão pode haver essa dificuldade aí, dependendo da empresa, mesmo fazendo parte da União Europeia. Há algumas empresas que pedem esse detalhe aí de ter a carta, ter feito os cursos aqui dentro da União Europeia, né? Bom, então se você gostou dessas informações, gostou dessa dica, deixa aquele like, comente, compartilhe. Eu vou ficando por aqui, agora vou almoçar, né? Já dei aquela limpada aqui no carro, precisava arrumar algumas coisas aqui. Lá fora tá chovendo, tá com neblina, né? E é isso. Então, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Um grande abraço.